Hoje eu acordei, na verdade eu não dormi essa noite, uma gravação que eu não gostaria de estar fazendo, mas às vezes ela se faz necessária com os acontecimentos que vão surgindo ao longo dos tempos, dos dias. Eu tinha decidido já não falar tanto sobre política mais nas mídias sociais, até porque eu vejo que o caos que está sendo causado é muito maior do que a solução dos problemas. Mas, infelizmente, eu vejo que pessoas públicas começaram a se manifestar e não se manifestar favoravelmente a um candidato em específico, mas se manifestarem contrários a, especificamente, o Bolsonaro. Não sou que militante do Bolsonaro, não defendo ele com unhas e dentes, não sou nenhum radical nesse ponto. Inclusive até estava desistindo, já parando um pouco por conta do extremismo que está se revelando em ambos os casos, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Bolsonaro, inclusive, não pode ser declarado direitista, até porque várias de suas atitudes remontam mais ao centro do que propriamente à direita, né? Mas agora colocaram ele na extrema direita. E cada vez mais as coisas estão se tornando insustentáveis de se acompanhar na internet. Nas últimas horas, padres começaram a se manifestar, que pelo menos chegaram ao meu conhecimento nas últimas horas, na noite de ontem, inclusive, e me fez parar para pensar no que está acontecendo. Estamos vivendo uma época de extremismos, né? E por conta disso, a medida mais sensata a se fazer, na verdade, é silenciar, chegar e talvez não dar margem ou não dar razão a esse argumento. Mas não foi o que aconteceu. As notícias começaram a circular e isso me gerou uma angústia, uma antipatia, digamos, com aquilo que eu estava lendo. Porque começaram a comparar, inclusive, o Bolsonaro e as suas razões, ou até mesmo aos ideais que ele tem pregado e propagado, ao nazismo, que eu acho uma extrema forma de ver as coisas, até porque aquilo que o nazismo fez não condiz com aquilo que o Bolsonaro e outros estão fazendo. O Bolsonaro já se declarou a favor da vida, foi o único que se declarou contrário ao aborto. Há até um projeto de lei 6055, se eu não me engano, o número do projeto de lei, você pode acompanhar na internet, onde o Bolsonaro, isso está sendo utilizado de forma errada, inclusive, o Bolsonaro ele se põe contra uma medida em que, por esse projeto de lei, obrigaria os médicos a atender de primeira vez, de forma emergencial, os casos de aborto, de estupro de mulheres, e até mesmo a realizar o aborto nos casos em que as mulheres se diziam grávidas decorrentes de um estupro. Não era necessário nem mesmo fazer mais um boletim de ocorrência. O Bolsonaro foi contra esse projeto porque ele viu, e a sua bancada e os seus aliados viram que esse projeto, na verdade, preparava o terreno para a legalização do aborto no Brasil. Não é contra o atendimento de mulheres estupradas que esse projeto que ele se levantou contra nesse projeto. Só que isso é uma falácia de pessoas mal intencionadas, as quais têm que ser realmente combatidas. Outra vez, agora nos últimos dias, nos últimos momentos, eu vi que as pessoas estão se colocando contra até mesmo aquilo que o Bolsonaro tem pregado sobre a liberalização, né? Sobre a possibilidade de pessoas comuns portarem armas. Bolsonaro não está pregando que qualquer um pode comprar uma arma numa esquina. Pelo contrário, ele está dizendo que, assim como a palavra de Deus vai dizer que Cristo nos libertou para a liberdade, nós devemos e podemos ter sim a liberdade de escolher comprar uma arma ou não. Mas isso não é entendido. Pelo contrário, partidos de esquerda como PT, PCdoB, PCO, todos esses partidos, os quais você já conhece, eles pregam, eles propagam que o Bolsonaro quer liberar as armas para a população. Isso é uma outra mentira. O Bolsonaro quer simplesmente que as pessoas de bem, capacitadas e preparadas, possam portar armas.
Então, as coisas vão chegando num ponto de extrema ignorância por parte de pessoas que deveriam estar instruídas, ou melhor instruídas, e eu fico perguntando por quê. Nós sabemos, e eu sei, né, todo mundo sabe, que os nossos seminários, né, os nossos sacerdotes, infelizmente, foram doutrinados numa teoria marxista falida, né, a qual, inclusive, originou pela teologia da libertação pessoas como Lula, né, como outros grandes doutrinadores, como Leonardo Boff, como Paulo Freire, e nós sabemos o mal que isso causou na população brasileira nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos. Então agora falar que o problema é o Bolsonaro, eu não digo que é uma inocência, eu digo que é uma má fé de pessoas que fazem isso. Porque o Bolsonaro não está indo contra aquilo que é nosso direito. Ele está simplesmente indo contra aquilo que vai contra a vida, aquilo que atinge a vida, aquilo que faz mal, como, por exemplo, a ideologia de gênero pregada pelo PT, pregada pelo PCdoB, aquela ideologia onde pessoas do partido da Manuela Dávila pregam que crianças de 14, 15 anos poderiam ter o direito de optar a fazer cirurgia de troca de sexo. Eu não sei qual escola esses sacerdotes frequentaram, mas eu sei que hoje os nossos jovens são doutrinados a viver e pregar e aceitar a ideologia esquerdista como verdade absoluta. Ontem fiquei sabendo de um caso de um aluno numa escola aqui de Osório que, ao defender o Bolsonaro e a escrever um artigo defendendo o Bolsonaro, teve a sua nota rebaixada como a mais baixa da classe, enquanto aqueles que defenderam Lula e outros bandidos tiveram a nota mais alta. É essa ideologia que eu quero me colocar contra. Então eu demorei para fazer esse vídeo e eu queria que vocês que estão me ouvindo e me vendo, vocês parassem para analisar todo o contexto. O Bolsonaro não é um bicho-papão. Eu vejo hoje candidatos defendendo o indefensável, defendendo bandidos, né? Haddad até hoje faz o símbolo do Lula, TSE não faz nada, né? Eu vejo mulheres que se dizem feministas e que lutam pela causa feminista aceitando ser o capacho de candidatos que foram colocados como segunda opção. Então essa mulher é a terceira opção, que inclusive não saiu nem na imagem oficial do partido na internet, né? Saiu a foto do Haddad, do Lula e Manuela Dávila, mero nome escrito, né, como vice-presidente, candidato. Então nós temos que nos colocar contra isso. Eu não sei que escola esses padres frequentaram e nem o que foi pregado nos seminários e nem o que padres foram fazer na Alemanha que não aprenderam o que é realmente o nazismo, o que é o fascismo e o que é o comunismo. O comunismo matou milhões de pessoas. O nazismo matou milhões de pessoas. O fascismo matou milhões de pessoas. Não queremos nenhuma dessas ideologias no Brasil. Nem o nazismo, nem o fascismo e nem o comunismo. Mas o PT declaradamente é comunista. O PCdoB, Partido Comunista, é seu vice. Mas eu vejo padres defendendo esses partidos. Eu vejo padres defendendo o indefensável. Defendendo a ideologia pregada por Karl Marx. Ideologia essa pregada e anunciada por Paulo Freire, o patrono da educação do Brasil e com certeza o patrono da educação de muitos seminaristas, que talvez por não conhecerem, digamos, toda a história, defendem o seu lado que aprenderam. Eu gostaria muito que os padres, que os nossos bispos, colocassem de forma aberta aos nossos fiéis o que é ser católico, cristão. Digo isso porque eu já sofri muito aqui na diocese onde eu moro. Sofri retaliação de padres, sofri retaliação de pessoas da igreja, né? Porque eu simplesmente optei a viver uma fé, a viver um carisma. Eu sou da Renovação Carismática Católica e isso me afastou de muitos lugares. Eu sou mal visto e mal falado por muitos padres. Eu tenho provas disso, eu não precisava nem estar falando.
eu sou acusado, pessoas, padres falam mal de mim para minha família, padres me tiraram de lugares, me proibiram de fazer cursos, não me permitem realizar atividades muitas vezes na igreja, porque simplesmente eu tenho uma ideologia antipetista e uma ideologia carismática. Eu sou Renovação Carismática Católica. Eu sou anti-PT porque o PT é comunista e eu não comungo com a fé petista. Mas eu poderia falar muito mais. Eu poderia falar, por exemplo, sobre aquilo que aconteceu aqui em Morrinhos, né? Onde pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores foram lá, fizeram sua campanha e os padres silenciaram. Pessoas falaram abertamente sobre práticas que vão contra o magistério da igreja e os padres simplesmente silenciaram. Eu poderia falar sobre uma missa realizada aqui que feriu totalmente a nossa fé e aquilo que nós acreditamos, e não era um ecumenismo o que estava sendo feito. O que eu defendo é um ecumenismo, mas aquilo não era. Houve um silêncio. Eu poderia falar dos erros cometidos dentro do acampamento da juventude, onde coisas aconteceram e os padres sabem o que aconteceu, mas eu não vou tocar nesse assunto. Porque eu achei que era passado. Eu achei que haviam aprendido com os próprios erros, mas eu acho que não. Mas aí eu vejo agora padres se manifestando publicamente contra o Bolsonaro. Não se manifestaram favoráveis, algum deles, sobre seus candidatos. Alguns padres sim se colocaram favoráveis ao Haddad e a Manuela Dávila, né? É a liberdade que nós temos. Mas eu vejo que há 4 anos os padres foram proibidos de falar sobre candidatos a deputado estadual, a governador aqui na diocese, porque não era para padres se exporem, não era para padres tomarem partido, porque nós sabemos, e os padres sabem, que o seu papel como lideranças exerce influência, sim, na vida dos seus paroquianos. Mas hoje isso é permitido. Hoje isso foi permitido. O porquê eu não sei. Eu estive agora há pouco na Cúria, tentando falar com o bispo. Ele não estava. Infelizmente eu não teria tempo por causa dos meus compromissos e porque eu tenho um compromisso de viagem agendado para amanhã. Mas eu não poderia passar a oportunidade de expor a minha cara para você que está me assistindo. Infelizmente, estamos vivendo uma divisão que era aquilo que Karl Marx pregava. Estamos vivendo o caos, que era aquilo que Karl Marx pregava. Estamos, sim, sendo vítimas de um comunismo pregado nos últimos anos. Uma divisão de classes, uma divisão de raças, uma divisão de ideologias, até mesmo dentro da igreja. Por isso eu gostaria de pedir, vamos orar, vamos rezar. É um tempo difícil. Eu recebi agora áudios dizendo que o Bolsonaro xingou porque... Para quê? Assim como também recebi áudios de pessoas ligadas ao PT tomando partido, dizendo que as suas estratégias eu não publiquei, porque eu acho que não é caso. Vamos defender, sim, a vida. Vamos defender, sim, o lado certo, as coisas corretas. Estude o seu candidato, sim. Eu acho que o papel do padre não é acusar candidatos de nazista, de colocar que o nazismo está sendo propagado por um candidato, algo muito grave, padre, que o senhor está fazendo. Comparando a realidade dos defensores de Bolsonaro aos nazistas. Algo muito grave. Isso é muito grave. Mas vamos sim olhar tudo. Qual candidato é favorável ao aborto? Qual candidato não é favorável ao aborto? Qual candidato é contrário à ideologia de gênero pregada nas escolas? Qual candidato é contrário? Qual candidato é favorável à liberação das drogas? Qual candidato é contrário? Qual candidato é favorável às armas? Qual candidato é contrário? Qual candidato está sim apoiado pelo povo? Qual candidato não está apoiado pelo povo? Qual candidato
fez refém uma população por conta de tantas coisas dadas em troca de voto? Qual candidato mais gasta nessas eleições? Qual candidato menos gasta? Qual candidato, sim, fez projetos de lei, mais de 600, os quais muitos, a maioria, não foi aprovado porque ele não fez conluio, porque ele não fez alianças com outros deputados? Qual candidato votou, sim, contra medidas contrárias à vida? Qual candidato votou a favor de medidas contrárias à vida? Enfim, eu poderia falar muitas coisas, mas eu gostaria sim que algo acontecesse principalmente na minha diocese, principalmente nas pessoas que eu conheço de forma mais pessoal, uma tomada de consciência. Eu não optei em defender o Bolsonaro por ele ser o melhor, mas o melhor possível. A única opção atual para que nós possamos estancar o petismo, o socialismo, o comunismo do nosso país. Se ele vai fazer coisas boas ou ruins, eu não sei. Mas eu conversei com várias pessoas e elas viram, sim, no Bolsonaro um ótimo candidato. Melhor do que o Ciro, que agrediu um jornalista e a mídia silenciou, né? Um candidato que falou que lugar de mulher é no lado dele na cama para dormir. Um candidato que já se demonstrou ser contrário a tantas coisas, mas a mídia silencia. Vocês, padres, silenciaram. Vocês, padres, defendem o Ciro, que faz parte, sim, e defende o Foro de São Paulo, algo socialista, comunista, mas que ele mesmo negou, né, na sua entrevista. Não sei o que é isso. Um candidato mentiroso. Um candidato que mente até mesmo com provas robustas na internet. É só olhar. Eu tenho pena de pessoas que estarão sendo direcionadas os seus votos nos próximos dias por conta de atitudes como de alguns padres, de algumas pessoas, de alguns pastores que estão induzindo o povo, estão induzindo o voto do povo. Não estamos aqui para induzir. Estamos aqui para mostrar a verdade, Padre. Estamos aqui para mostrar a realidade, Padre. Estamos aqui para mostrar a verdade, Bispo. Estamos aqui para mostrar a verdade, Pastor. Não estamos aqui para propagar ideias de não voto. Pare de falar em quem não votar. Apresente o seu candidato e as suas qualidades. E a partir disso, deixe o seu povo, deixe os seus paroquianos tomar a decisão. Eu não sei o que esse vídeo vai gerar, mas eu sei sim que talvez é necessário, e seja necessário, nós silenciarmos, nós baixarmos as armas e passarmos a mostrar o que temos de melhor. Não atacar, porque o ataque nós já sabemos que não gera bons frutos. Deus abençoe. Eu precisava mandar esse vídeo. Eu espero que as pessoas que são necessárias ver esse vídeo possam ver e a partir disso tomar as suas decisões. Deus abençoe.